no coração de Minas Gerais, esconde-se um dos capítulos mais sombrios e esquecidos da história brasileira. Um lugar onde a dor humana foi sistematicamente ignorada, transformando o sofrimento em rotina. Hoje, poucos têm coragem de atravessar seus portões, mas os que o fazem relatam gritos inexplicáveis, vultos observando do alto das janelas e calafrios que parecem vir da própria alma. Este vídeo vai te levar ao interior do hospital Colônia de Barbacena, o campo de concentração brasileiro, onde mais de 60 mil pessoas perderam suas vidas, e onde, segundo muitos, seus espíritos ainda vagam, clamando por justiça. Antes de continuar, inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se. Essa história vai mexer com sua mente e talvez com a sua noite de sono. O Hospital Colônia de Barbacena foi inaugurado em 1903 com a promessa de ser um dos mais modernos centros psiquiátricos do país. Mas a promessa logo se transformou em pesadelo. Ao longo de décadas, o local deixou de abrigar apenas pacientes com transtornos mentais e passou a receber pessoas indesejadas pela sociedade. Mendigos, mulheres consideradas rebeldes, homossexuais, órfãos, alcoólatras e até opositores políticos. A triagem era inexistente e qualquer um podia ser internado sem diagnóstico, sem justificativa, sem retorno. Os internos eram despidos de suas roupas, nomes e identidades, alimentados com restos de comida e privados de qualquer contato humano digno. Sobreviviam entre urina, fezes e gritos. Muitos não resistiam, e os que ficavam enlouqueciam de verdade. Quem caminha hoje pelos corredores abandonados do Colônia sente a presença do passado, os tetos desabando, as paredes manchadas, as camas enferrujadas. Mas não é só isso. Funcionários da prefeitura, responsáveis por inspeções e manutenções esporádicas, contam que ouvem gritos abafados à noite. Segurança, que pediu para não ser identificado, disse ter visto uma mulher vestida de branco sentada no antigo pátio interno. Ao se aproximar, ela desapareceu diante de seus olhos. Outro homem relatou ter ouvido um choro infantil vindo de uma ala onde só havia celas vazias e lacradas há décadas. Muitos evitam permanecer ali depois do anoitecer, porque o que aconteceu entre aquelas paredes não foi apenas desumano, foi monstruoso, e os ecos disso ainda reverberam. Em 2015, um grupo de estudantes de psicologia resolveu realizar uma visita investigativa ao hospital. Entre eles estava Carolina, então com 23 anos. Apaixonada pela ideia de documentar os traumas históricos do sistema de saúde mental brasileiro. Eles chegaram de dia, com autorização para gravar um documentário, mas decidiram, por conta própria, volta à noite, para captar o ambiente real, como chamaram. Quando atravessaram o portão, às 21 horas, o silêncio era sepulcral. Mas não durou. Ainda no início do passeio, os microfones captaram um som que nenhum deles ouviu ao vivo, uma respiração ofegante, como se alguém estivesse logo atrás de Carolina. As imagens mostram ela virando para trás, assustada menos, mas não havia ninguém. Pouco tempo depois, um dos rapazes do grupo vomitou ao sentir um cheiro forte de carne podre vindo do corredor da ala feminina. O mais assustador, aquela ala estava trancada com correntes há mais de 15 anos, sem acesso, sem vida, supostamente. A gravação segue. Em determinado momento, a câmera capta o reflexo de uma figura no vidro quebrado de uma porta homem alto, de camisa branca suja, com olhar vazio. A figura aparece por 2 segundos, depois desaparece. Nenhum dos alunos viu isso na hora, apenas durante a edição. O grupo abandonou o projeto após essa noite. Carolina, que liderava o documentário, desenvolveu um quadro de ansiedade severa.
3 meses depois, ela tirou a própria vida. Seus colegas contam que, nas últimas semanas, ela dizia ouvir vozes durante a madrugada, sussurros, pedindo para ela voltar para buscar os outros. Essa frase foi encontrada escrita à mão em um dos cadernos dela. Volte para buscar os outros, você prometeu. Em 2018, um grupo de investigadores paranormais decidiu explorar o hospital com câmeras térmicas e sensores de presença. Ao longo da madrugada, registraram dezenas de oscilações de temperatura extremas em salas onde, segundo os equipamentos, alguém se movia, mesmo estando completamente vazias. O líder do grupo, conhecido como Marco S., conta que, por volta das 3 horas da manhã, ouviu passos pesados se aproximando. Ele acreditava que era um dos colegas, mas ao olhar, não havia ninguém. Poucos segundos depois, sentiu uma pancada nas costas tão forte que caiu no chão. As câmeras mostraram sua queda, mas ninguém se aproximava dele. Ele abandonou o projeto naquela mesma noite e nunca mais voltou ao local. O mais sinistro, no entanto, foi o que ocorreu durante uma investigação em 2021. Um drone captou imagens aéreas do pátio central. Quando o vídeo foi analisado em computador, uma sequência congelou os ossos da equipe. Entre as sombras, podia-se ver um grupo de pessoas vestindo roupas antigas, andando em círculo. Alguns estavam descalços, outros todos olhavam para o centro. No meio, uma maca, sobre ela, um corpo imóvel. Quando a imagem foi clareada digitalmente, ficou visível o que parecia ser o rosto de uma mulher. Seus olhos estavam abertos, mas ela não respirava. Ao mostrar a gravação para um ex-funcionário do Colônia, ele chorou. Disse que aquilo se parecia com os rituais de contenção que os enfermeiros eram obrigados a fazer menos, amarrar os internos em macas no pátio, sob o sol, para que se acalmassem. Muitos não voltavam vivos desses rituais. Você pode estar se perguntando como um hospital brasileiro, em pleno século XX, permitiu que tudo isso acontecesse. A resposta é simples e aterradora. Ninguém se importava. Barbacena era um depósito de gente, um lugar onde a sociedade escondia o que não queria ver. E a dor, quando ignorada, se transforma em assombração. A energia ali acumulada ao longo de décadas parece ter ganhado vida própria. Os gritos dos que morreram sem voz continuam ecoando. Os olhos que viram tudo e não puderam fechar continuam vigiando. E os que ousam visitar sentem vultos, vozes, toques gelados, pesadelos, como se o Colônia tivesse absorvido a dor de 60 mil almas e transformado isso em algo que se recusa a partir. Se você ainda duvida, faça o teste. Vá até lá, sozinho, depois da meia-noite. Entre na ala feminina, onde há uma cadeira de ferro no canto da sala. Sente-se e fique em silêncio por 5 minutos. Muitos dizem que, se você prestar bastante atenção, poderá ouvir uma pergunta em voz baixa, quase como um sussurro vindo do chão. Você veio me buscar. Se ouvir isso, levante e vá embora. Não olhe para trás, jamais. O Hospital Colônia de Barbacena não é apenas um lugar assombrado. Ele é um monumento ao horror humano. Uma lembrança viva do que acontece quando a empatia é substituída pela indiferença. Mas o mais assustador é que isso aconteceu aqui, no Brasil, com nossos avós, com nossas famílias. E os ecos dessa dor ainda estão entre nós. Talvez, enquanto você ouve essa história, alguém esteja ouvindo com você. Observe ao seu redor. Às vezes, o Colônia envia visitantes, e eles aparecem quando a luz apaga, quando você está sozinho, quando menos espera. Se você ficou arrepiado com essa história, compartilhe este vídeo com alguém que também ama o sobrenatural e o desconhecido. Deixe seu comentário, dizendo se teria coragem de visitar o Hospital Colônia à noite. E não se esqueça de se inscrever no canal. Temos muitas outras histórias sombrias para te contar. Mas por hoje
é melhor deixar as luzes acesas. Boa noite. Ou pelo menos, tente dormir. Sei.